Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da memória do charuto brasileiro e hoje eu tenho o grande prazer de estar comigo aqui Fernando Fraga, que tem 62 anos de mercado de tabaco, que ele vai contar um pouco da história dele. Fernando, 62 anos, você começou em que ano? Em 1957, na empresa exportadora de tabaco chamada Carleone, que ainda existe até hoje, que faz parte do grupo da Fumex. Sim. Né? Eu comecei lá na área contábil, com 18 anos de idade, e em agosto de 1957. Em fevereiro de 1958, saíram várias pessoas da empresa para fundar uma outra empresa, inclusive um dos sócios da Carleone também, que fundou essa outra empresa, e levou muita gente. Aí me deslocaram para a área de exportação, de documentação de exportação. E ali eu preparava a documentação para exportação, de modo geral. Né? E quando foi em 1961, foi que eu passei a ter contato direto com o tabaco. Né? Vim trabalhar numa filial da empresa aqui em Muritiba, passei alguns meses aqui. Quando foi em julho daquele mesmo ano de 61, a empresa criou uma filial na zona de Mata Norte, né, num lugar chamado Água Fria. Em 1961 fundamos lá uma filial e eu trabalhei muitos meses lá, né, na área de compra de fumo, junto com um agente comprador que eles tinham lá. E nós saímos até de jipe, né, todos os dias para visitar as roças de fumo, analisar e comprar os fumos e pagar em dinheiro na hora. Então, quer dizer, tua experiência, tua grande escola foi exatamente ir a campo e aprender tanto com o agricultor, exatamente, quanto com o comprador, e aí você vê a seleção de tabaco e tudo mais. Analisar a qualidade, tal, aprovar e pagar. Nós saímos com um pacote de dinheiro embrulhado em jornal e saímos pela roça de manhã e voltávamos às vezes à noite, almoçarmos lá na roça dele, com o pessoal e tal. E naquela época, graças a Deus, não tinha risco de assalto. Não existia o menor risco. Né? Então foi aí que eu tive o primeiro contato com fumo. Né? Quando foi em 1966, né, eu saí da Carleone e fui trabalhar numa empresa de um grupo uruguaio. Eles eram fabricantes de cigarros lá no Uruguai, grandes fabricantes. E eles tinham uma empresa aqui que se chamava Hérlio Cardoso e Companhia Limitada. Que esse Hérlio Cardoso era o antigo agente comprador deles e passou a ser sócio dele e passou a dirigir a empresa Hérlio Cardoso. Esse Hérlio Cardoso faleceu, ele era, na época, era meu sogro, mas eu não trabalhava com ele, trabalhava em Carleone. Quando ele faleceu, aí os uruguaios me chamaram para dirigir essa empresa, né, deles, o Uruzil, botou o nome de Uruguai Brasil. Uruguai Brasil. E aí eles compravam tabaco para cigarro, né? Eles compravam tabaco, a maioria do tabaco que essa empresa comprava e beneficiava, a maioria era para eles mesmos. Sim. Exportava para o Uruguai porque naquela época se fumava muito em alguns países cigarros negros. Que era a variedade de mata fina, né? Que era a variedade de mata fina, e alguns mata norte também, mas nesse caso era somente fumos da área daqui de Conceição da Feira e São Gonçalo que eles compravam, a Uruzil comprava. E é interessante porque é uma época que você tinha o conceito do fumo negro, muito comum até um tempo atrás na França com Gauloises e Gitanes, que é um tabaco bem mais encorpado. E hoje a gente está vendo mais sabor. Exatamente. Mais sabor. Hoje você mais caráter. Hoje em dia você tem nos cigarros a grande variedade é o Virginia e o Burley, que é uma tendência a uma suavidade. O público acaba perdendo um pouco aquele caráter mais selvagem, mais forte do tabaco. Do tabaco, exatamente. Quer dizer, o cigarro negro se parecia um pouco até com um charutinho. Sim. Entendeu? O sabor, o aroma. E aí você fazia basicamente a mesma função. É responsável pela parte de seleção de tabaco e tudo para mandar isso para eles. Eu só não me envolvia nessa época mais na parte da compra de fumo ao lavrador. Porque tinha um agente comprador.
2 eram em São Gonçalo, em Conceição da Feira, pessoas excelentes, meus amigos, com os quais eu aprendi demais, bastante, entendeu? E além disso com os mestres dos 2 armazéns, que antigamente as pessoas chamavam de mestre, o mestre que dirigia o beneficiamento. Porque é uma arte, né? Você fazer, você conseguir escolher um bom tabaco. Fazer a fermentação, sim, depois a classificação. Que é fundamental hoje para uma qualidade. Bom, de Orozil, aí surgiu aí um personagem histórico, lamentavelmente não está mais entre nós, a gente gostaria muito de ter feito uma entrevista com ele, que é Mário Amerino Portugal. Quem era Mário Amerino Portugal naquela época? Mário Amerino era um grande exportador de fumos. Tinha uma empresa que, na época, era acho que 70 mil fardos, 80 mil fardos de exportação por ano. Né? E aí, em 1980, os uruguaios saíram do mercado já me avisaram, inclusive, 2 anos antes, pessoas muito corretas. E aí me pediram para procurar uma empresa que quisesse comprar a Orozil. Aí procurei Mário. Eu já conhecia muito Mário, tinha amizade com ele, porque na época, durante a maioria dos anos em que ele foi presidente do sindicato, eu era o tesoureiro. Sim. Entendeu? Então, estávamos sempre nas reuniões e tal, do sindicato todo. Então ele me disse que não tinha interesse em comprar o Orozil, mas que queria que eu fosse trabalhar com ele como diretor de beneficiamento dele, da Amerino. Aí eu disse a ele que só iria se ele comprasse o Orozil, também eu iria junto. Né? Então ele relutou, levamos aí uns 4 meses conversando sobre esse assunto até que ele decidiu comprar o Orozil. E aí eu fui ser o diretor de beneficiamento da Amerino Portugal. Né? E aí viajava semanalmente, 2, 3 dias por semana, visitando os inúmeros armazéns que eles tinham. Isso em que ano foi? 1980. 1980. Já existia a Menezes Amerino, já tinha sido fundado, porque a Menezes Amerino é uma empresa de 1977. Então você chegou a ter contato com o Félix, com o Arthur, muito, toda semana. A gente estava lá também em Menezes Amerino. Mas você estava só na parte do tabaco mesmo, parte do tabaco da empresa Amerino Portugal. E aí foram quantos anos lá? Foram 6 anos e pouco. Eu saí de lá em 1980, início de 87. Que aí você muda para Suerdic, que foi a maior empresa de tabaco aqui no Brasil. E na Suerdic você chega com qual função? Em Suerdic como diretor de beneficiamento de fumos. Ok. Entendeu? Que de fumo, vamos dizer, fumo de Brasil-Bahia chamado. Sim. Que é Mata Fina, Mata Norte. Brasil-Bahia era o termo que se dava para os fumos produzidos na Bahia. Na Bahia, que aí basicamente naquela época era Mata Fina e Mata Norte. Mata Fina, Mata Norte e Mata Sul também. Tá. Era indo aqui para Santo Antônio de Jesus, aquela área. Qual a diferença sensorial que você tem no gosto de um charuto, por exemplo? A gente ouve muito falar hoje em dia de Mata Fina, Mata Norte está se perdendo um pouco, Mata Sul é muito raro. Que diferencial que você tinha entre esses 3 tipos de tabaco? Não, o diferencial que, vamos dizer, o melhor deles para o bom charuto premium, vamos dizer, que naquela época não se chamava de premium. Sim. Era só long filler, né? Era o Mata Fina, em primeiríssimo lugar. Depois vinha o Mata Norte, que tinha também um bom caráter, né? E o Mata Sul já era um fumo um pouco mais suave. Certo. Mas também de boa qualidade. Então, quer dizer, você fazendo as combinações possíveis com características de cada um deles, você tinha produtos diferenciados. Para fazer produtos diferenciados, você fazia o blend dos 3 ali. E aí, naquela época, a gente pode dizer que você pegou o ápice de Suerdic, ela ainda estava... Era uma empresa grande, né? Mas já não fabricava mais muitas daquelas marcas mais antigas. Entendeu? Você tinha me comentado que quando você entrou eram mais ou menos 100 possibilidades de combinações entre as marcas e formatos e bitolas diferentes, mais de 100. E quem era o cliente desses produtos? Exportava bastante, tá. Né? Para vários países, Alemanha, Holanda,
né? Principalmente a Alemanha e a Holanda. Que sempre foi um grande consumidor de charuto nacional, né? A Alemanha, acredito que ainda continue, o tabaco brasileiro é o segundo tabaco mais consumido depois do cubano. Então você tem a venda dos cubanos e os charutos nacionais são muito apreciados lá. Tanto a Alemanha, Holanda, como você falou também, eram os grandes mercados ali, né? Inclusive a Suerdic produzia um charuto, uma marca que chamava Holandeses. Sim. Entendeu? Era uma marca da Suerdic. Que obviamente ia muito lá para fora, mas tinha alguma coisa, eu lembro de ter já visto alguns desses produtos que perdurou até o fechamento da empresa. Tem até aqui, para a gente ver, a gente separou, a gente está fazendo a gravação aqui no Museu do Charuto, aqui dentro da Leite Alves, um lugar muito legal para vocês conhecerem. Então, vindo para o Recôncavo, não deixem de vir fazer uma visita aqui, Leite Alves, e conhecer o museu. E aí a gente tem a possibilidade de ter esse acervo maravilhoso. A gente conseguiu algumas caixas antigas. Esse aqui é o Suerdic, o Corona Privé. Corona Privé. Esse aí, na época que eu entrei na Suerdic, era uma marca que já estava saindo. Certo. É uma caixa com 10 unidades. 10 tá? unidades, Se tem, ainda tem aqui a peculiaridade, ó, em tubos de alumínio. Você vê que é um produto bem diferenciado. Tá? Exato. Aí tem um outro aqui que esse sim já é um grande sucesso de venda, né? Que é o Corona Imperial. Tá? Esse ainda perdurou por muitos anos. Sim. Na época que eu estava lá, ainda produzia. A caixa com 10 unidades aqui. Se a gente fosse, você tinha comentado anteriormente, mais de 100 possibilidades, como é que era dividido isso, esses produtos? Tinham categorias? Como que funcionava isso? Existiam os charutos, que na época não se chamava de premium, long filler, entendeu? Existia uma linha intermediária e depois a linha popular e as cigarrilhas. Tá. A linha, vamos chamar de premium hoje, o long filler. Que marcas que você lembra? São 100 marcas, é óbvio que a gente não vai listar aqui todos, mas dessa linha long filler aí, quais você lembra que te marcaram bastante? Esse Corona Imperial mesmo, uma delas. E logo depois veio a linha Dom Pepe. Certo. Né, que foi criada naquela época. Isso foi, se não me falha a memória, 94, 95, nessa época que era eu lembro que a história de Dom Pepe, um cavaleiro espanhol, foi todo um storytelling aí muito legal, porque hoje em dia charuto é tabaco, mas também tem que ter um pouco de glamour, um pouco de história aí. Eu lembro, era o Double Corona, tinha o Robusto, Panatella. Panatella fina. Isso. Uma coisa. Double Corona, Robusto, Churchill. Tá, verdade. Sim. Panatella fina. Uma coisa que eu lembro desse lançamento, eles tinham as caixas de madeira com 25 unidades e a petaca. A petaca é um termo que é utilizado para aquelas embalagens com 3 ou 5 charutos, normalmente elas são feitas de um papelão mais grosso. Foi a primeira vez que o Suerdic trabalha com as petacas ou ela já tinha outros produtos ela que... já tinha uns produtos de Iracema, que já era em petaca também. Sim. Tinha também em petaca, né? E um outro, Macumba. Não, o Iracema, você tinha o Iracema, que era a marca, e tinha o Macumba, que era um dos produtos da linha. Depois vamos pedir para o pessoal aí fazer a gentileza de colocar na tela, porque a gente tem aqui no museu essa imagem aí. Era a imagem, era uma caixa que a parte da vista, a parte de cima era o verde e amarelo, aí tinha a Índia Iracema. Exatamente. E tinha um dos formatos que era o Macumba, né? Macumba, mas isso era só para o mercado exterior. Aqui no Brasil não vendia, era só exportação. Eles também fizeram com a petaca também, eu lembro deve ter até algumas embalagens aqui. Mas aí voltando então, você está falando da linha Premium, a linha Long Filler, Ouro de Cuba, Mata Fina fazia parte... Intermediária. Linha intermediária. Aí já entra na linha intermediária. Mata Fina era Long Filler.
Era long filler. Da linha intermediária, o que a gente tinha? Ouro de Cuba, holandeses. Cuba, que vendia muito, holandês e o Florinha. Florinha. Esses três vendiam. O Florinha, se não me falha a memória, ele era um figurado, né? Ele tinha as duas pontas pequenininho e tal. Exatamente. Que é um formato que você não tem um giro muito grande. Normalmente você divide o charuto em duas categorias. O parejo, que é o reto, e o figurado, que tem aquela figura. Mas normalmente o grande consumo mundial hoje sempre é o parejo. Mas era um charuto que foi pioneiro na época, era né? Pioneiro, era muito. E as caixas na época. Era feito a máquina, capeado ou não. Tá. E você lembra, na época, as quantidades normalmente eram caixas de 10, 25, 50. Como é que eram as embalagens da grande maioria dessas caixas? Não, geralmente a maioria era 10 e 25. 10 e 25. A maioria era isso aí. Porque hoje em dia você vê o mercado está com uma tendência muito grande para caixas de 10, que eu particularmente acho bem interessante, porque dá a oportunidade de você comprar mais caixas e experimentar diferentes tipos de charutos, né? Então é bem interessante. Bom, falamos da linha long filler, premium, a linha intermediária, e aí a gente tinha a linha popular. Quais eram as marcas da linha popular? Não, da linha popular, a Suerdic mesmo, antes de adquirir a Pimentel, era Índios. Certo. Né, que vendia muito, mas muito mesmo. E mais para o setor religioso. Sim. Entendeu? Depois é que eles adquiriram a fábrica Pimentel em 1987. E aí entrou a linha Pimentel também. Que aí é os clássicos Pimentel número 1 e número 2. Tá. O Pimentel tem até uma coisa que eu queria te tinha um charutinho pequeno que chamava Pimentilhos. Sim, lembro. Muito bem feito. E eu lembro da época de Pimentel que você tinha Pimentel número 1 e número 2, caixa de madeira, e tinha uma versão de papelão também. Qual era o diferencial? Ou era só uma questão de baratear um pouco a embalagem? Era questão de baratear. Certo. E o número 1 e o número 2, eles tinham diferença entre composição de fumo ou de tamanho? Não, era só bitola. Só bitola, que era um equivalente ao quê? Um Corona, uma Panatela, ele era um charuto pequeno, né? Ele não era um charuto grande, não. Sim. Era um charuto pequeno. E aí, existe uma coisa bem interessante, porque quando a Suerdic compra Pimentel sempre teve uma característica de fazer os long fillers. O Pimentel, quando era na época quando era Pimentel mesmo, ele era long filler, e aí quando muda para Suerdic, tem alguma mudança nele ou continua a mesma coisa? Não, continuou a mesma coisa. Sim. Eu não sei se eu devo falar isso. É que antes da Suerdic entrar na Pimentel, comprar Pimentel, se usava muito fumo de arapiraca. Certo. Nesses charutos. E depois a gente começou a ir mudando aos poucos, entendeu? Usando cada vez menos o fumo arapiraca. O arapiraca, para quem não conhece, é um fumo da região de Alagoas. E ele tem uma característica de ser um tabaco bem mais encorpado, bem superior ao mata fina. Sem e o paladar muito inferior. Certo. Não tinha aquele caráter, aquele elegante, aquela elegância, aquele aroma agradável. Normalmente o arapiraca até hoje ele é muito associado ao fumo de corda, né? Que o pessoal depois vai deschavar, cortar. O fumo em folhas de arapiraca era um subproduto. Certo. Era subproduto. Tá. Porque o principal era fumo em corda. Certo. E aí arapiraca, então, a Pimentel usava arapiraca, mas aí quando vai para a Suerdic você tem uma mudança de blend. Começou a haver mudança lenta, mas porque existia também estoques de arapiraca e tal, de fumo da arapiraca e tal. E aí o Pimentel acabou também sendo destinado muito mais ao segmento religioso afro-brasileiro, que pegou e consumia muito esse produto. Sim, e existia uma divisão de mercado. Porque o Índios, que até hoje ainda é isso, o Índios é consumido no Rio. Certo. E o Pimentel São Paulo. E o Mulata? O Mulata entra depois dos dois? Depois. Também era um produto que era para esse segmento. Para esse segmento, exatamente. E ele vinha numa caixa de papelão. Aí o Índios,
O Índios chegou a ter caixa de madeira e papelão. O Mulata, quando entrou, se não me falha a memória, era só papelão. Era só papelão. Inclusive era uma caixa marrom que tinha o desenho de uma mulata. Lembrava muito uma caixa de chocolate. Naquela época. É uma peculiaridade interessante, né, do produto. E aí, outra curiosidade também, todas eram caixas com 50, né? Caixas com 50. Eram caixas com 50 unidades, que era já essa tendência de você atender esse segmento. Bom, não podemos deixar de falar de um outro segmento também que tinha uma receptividade muito grande, que eram as cigarrilhas. Cigarrilhas. E a cigarrilha principal, Palomitas. Antes da gente falar de Palomitas, o Sr. Dick chegou a ter outra marca de cigarrilhas? Eles trabalhavam nesse segmento ou já entraram e criaram Palomitas logo de cara? Não, o Palomitas é uma marca que tem muito mais de 100 anos. Mais de 100 anos? Mais de 100 anos. Sim. Né? Na época que eu acho que a Sr. Dick nem tinha fábrica em Cruz, era só Maragogi. Certo. Né? Então, era o carro-chefe das cigarrilhas, era a Palomitas. E a Palomitas, diga, sim. E vendia muito mais. Né? E ela começou tradicionalmente só com tabaco, já tinha o gosto do tabaco. Aí tem um período que entra os sabores, né? Ela era feita à máquina. Sim. Entendeu? Tinha um capote de papel, que a gente chama de fumo homogeneizado, que é o tabaco triturado, que depois você faz ele voltar a ter uma forma de uma bobina de papel, e aí ele é utilizado. Então não é, pessoal, não é papelão, é o fumo homogeneizado. Um feito com resíduo de tabaco. Sim. Né? Então o capote era esse e a capa era a capa normal, Sumatra. Né? E era uma máquina, era um conjunto de duas máquinas que funcionavam. Vamos dizer, no mesmo momento que botava o capote, aí vinha um braço, pegava a cigarrilha e jogava para outra máquina para pegar a capa. Entendeu? Mas depois, hoje, a Palomitas, na Chaba, nós produzimos tudo à mão. Certo. Ela é produzida à mão e não tem capote. Tá. É 100% tabaco. Então ela hoje hoje não, de muitos anos para cá, ela tem um sabor de um charutinho. Sim, mas na época, a gente já vamos falar mais de Chaba, mas só para a gente concluir Palomitas, ela inicialmente era um gosto de tabaco. Aí eu lembro dela ter entrado com uma linha que era baunilha, depois tinha cereja e cravo. Essa primeira linha, baunilha, já é mais antiga. Certo. Chama Classic, era. Isso. Palomitas Classic. Depois entrou com chocolate, cravo, cereja. O cravo, inclusive, eu lembro, na época eles colocavam no depósito onde ia o tabaco, que aí você tinha o braço mecânico que puxava, eu lembro que eles misturavam pedacinhos de cravo para dar aquele gosto ali. E o aroma. E era um produto que, na época, eram caixinhas de madeira quadrada com 50 unidades e tinha as petacas também. Com 20 unidades, e aquilo vendia uma quantidade enorme, né? Era muito... Mas o carro-chefe de vendas era mais a Classic mesmo, a baunilha. Tá. Bom, então a gente passou basicamente por Sr. Dick, aí com quase todas as linhas, até, lamentavelmente, o fechamento. Você lembra qual ano que foi que o Sr. Dick fechou? Olha, eu saí da Sr. Dick no finalzinho mesmo de 98. 98. Que ela já estava assim numa pré-falência. Certo. Aí eu fiz um acordo com eles para sair e eles me indenizaram, como eles estavam numa situação difícil. Aí me pagaram a indenização com algumas marcas. Eles já sentiam que a coisa não ia adiante. E aí eu e Roberto Barradas, que trabalhava comigo, meu amigo Roberto Barradas, criamos a Chaba. Chaba da Bahia, um nome clássico e tradicional. E aí, na época que você estava trabalhando no Sr. Dick, você estava em Cruz das Almas. Na época que você estava no Sr. Dick, era Cruz das Almas, que foi a última grande fábrica deles que ficou. Mas eu ia sempre, quase que diariamente, a Maragogi. Certo. E aí, quando você monta a Chaba, você decide mudar também de cidade, né? A Chaba foi montada em outra cidade. Em outra cidade. Aí eu vou lhe dizer por quê.
É porque eu já tinha, na época, uma área rural Sim. que eu adquiri lá, pertinho da cidade de Alagoinhas. Na época que eu trabalhava em Amerino, que o principal armazém de Amerino era em Alagoinhas, o beneficiamento, entendeu? E eu vivia muito lá e tal, e eu quis comprar uma terrinha num local que tivesse água, rio e tal. Aí me indicaram essa terrinha, eu comprei lá e eu queria ficar lá, perto da área rural. Sim. Agora, essa terra que você comprou, também com o objetivo de plantar o tabaco já? Não, só Fiz alguns experimentozinhos lá. Certo. Mas nunca pensei em produzir tabaco, não. Tá. E aí você monta a fábrica lá e aí começa a operar com quais marcas? Você tinha algumas que você falou que você recebeu, Pimentel, Índios, ok, Palomitas, certo. Dom Pepe. Tá. E aí você cria um outro produto, que a gente tem uma caixa aqui, que é o Brasil Autênticos. De onde veio a ideia do nome Brasil Autênticos? Foi eu que criei esse nome. Naquela época, por que eu criei uma marca nova para o Premium? Porque ainda quando eu estava na Suerdic, a marca Dom Pepe já estava caindo um pouco no mercado. Né? Então eu disse, não, vamos criar uma nova marca para ver se a gente recupera o mercado de Premium. É uma caixa bem interessante, porque seja uma caixa clássica, são 25 unidades aqui. Você tem aqui, no caso, eram 25 torpedos maduros. Você tem o mapa do Brasil, aqui no detalhe você tem a Bahia e o pé de fumo. E aí a pergunta que eu vou te fazer é: você tem aqui torpedo maduro. Por motivos óbvios, você devia ter uma outra versão, além do Maduro, Sumatra. O que diferenciava um torpedo Maduro de um torpedo Sumatra? Primeiro, a aparência. Certo. Né? A aparência e, vamos dizer, o acabamento na capa Sumatra fica mais perfeito. É uma capa mais delicada, entendeu? Mas, principalmente, tinha uma pequena diferença no paladar também, porque a capa Sumatra, apesar dela ser excelente visualmente, mas não tem aquela característica do tabaco mais afino, do norte e tal. Né? Então existia aí uma pequena diferença no paladar por isso. Então você tinha o Sumatra, que era capa clara, e o Maduro, que era mata fina. Agora o capote e o filler eram iguais. Eram iguais os dois. E aí você tem essa diferença sutil, como você falou muito bem. O Sumatra, ele vinha importado ou era plantado aqui na Bahia? Não, aqui na Bahia. Aqui na Bahia mesmo, tá. Essa empresa, a Agro, começou acho que em 1945. Certo. Né, com o Fernando Suerdic, né? E depois Mário foi até sócio dessa empresa, e Dona Gisela também. Sim. Participou também. Tanto que eu andava muito lá também. Né? E quando Dona Gisela me chamou para trabalhar na Suerdic, com fumos da Bahia e tal, 1 ano e meio, 2 anos depois, ela me levou também para trabalhar no beneficiamento e classificação do Sumatra. Né? Eram mais de 1000. E por muito tempo a gente teve e ainda tem alguns produtores aqui no Brasil que trabalham exatamente o capa clara e o capa escura. E aí eu tenho uma grande dúvida, que eu não sei se você vai ter essa resposta. Quando surge esse conceito de você ter o mesmo blend, mas capa clara e capa escura? Você tem uma ideia de que ano foi isso e quem foi o pioneiro a fazer esse tipo de inovação para o mercado? Não, eu já entrei no mercado, já existia essa possibilidade do fumante escolher entre o capa clara e capa escura. Sim. Porque é uma coisa que por muito tempo perdurou. Hoje o apreciador de charuto está muito mais bem informado por vários veículos que a gente tem aí, livros, canais, acesso à internet, e hoje já não tem aquela imagem que a gente tinha antigamente de a pessoa ver um charuto de capa clara e achar que ele é mais suave que um de capa escura, que na realidade, como você falou muito bem, né, a capa ela aporta um diferencial, mas não é tão grande, não, né? Não, é mínimo. Sim. Mínimo porque o capote são iguais e o filler também são. Sim.
são idênticos. É uma questão muito mais estética, né? O visual de uma capa Sumatra ele é muito mais delicado, visualmente falando, do que o Mata Fina, que é uma coisa um pouco mais rústica, e assim no primeiro momento ela acaba pegando Talvez por isso, parece que no Brasil eles dão preferência mais à capa clara. Sim, verdade. Né? Continua até hoje. Até porque você tem muito da estética, e é uma coisa que é sempre bom. Estiloso. Exatamente. É muito visual, mas eu vou te falar uma coisa, eu sou muito fã de Mata Fina, apesar das suas imperfeições, dos seus veios e tal, ela te dá um sabor muito diferenciado. Bom, muito melhor. Queria te agradecer a oportunidade desse bate-papo, é uma história muito longa que a gente tentou aí reduzir, contar, porque senão ficaria aí uma odisseia, uma epopeia aí, mas muito obrigado por você estar Eu que agradeço essa oportunidade aí, né, de compartilhar, né, sim, os poucos conhecimentos que eu tenho de charuto, de tabaco e tal, compartilhar com as pessoas que vão assistir esse vídeo. Isso é muito importante, pessoal, a gente resgatar a memória do charuto brasileiro, tá? Que é essa seleção de vídeos. Então fica aí a dica para vocês que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez. Não deixem de assistir os outros vídeos aqui do canal, a gente tem entrevistas muito interessantes com outras personalidades desse mercado, que com certeza vocês vão aproveitar muito melhor os charutos, ok? A gente se vê em breve no próximo vídeo.